Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre alguns famosos que muita gente acredita ter fingido a própria morte e vamos tentar entender essas histórias. Às vezes, o amor por uma celebridade é tão grande que as pessoas se recusam a aceitar a morte dela. E, em outros casos, os detalhes do falecimento são tão estranhos e difíceis de se acreditar que as pessoas começam a duvidar se aquilo realmente aconteceu. Em ambos os casos, começam a se espalhar boatos de que a pessoa poderia ter forjado sua própria morte. E esse tipo de teoria é mais comum do que parece. Hoje vamos ver alguns famosos que muita gente acredita ter forjado sua morte. Andy Kaufman foi um grande nome da comédia dos Estados Unidos nos anos 80, mesmo não se considerando um comediante, já que na visão dele estava ali para entreter e não fazer rir, o que até podia ser a visão dele, mas não era a do público que ria muito das suas apresentações. Caso você não conheça Andy Kaufman, tem documentários sobre ele na Netflix, além de ter um filme sobre a sua história interpretado pelo Jim Carrey. Yes. Did you know Andy? I never knew Andy, no. I knew of him, I followed him for sure. Yeah. What was it about that story that made it so compelling for you to want to not only did you want to play the role, but you became the role during the, as oft-told story of you? I was fascinated, first of all, at the fact that he could stand in the face of rejection and stick to his guns and stick to his art and his expression. And, to hell with the people who didn't want to think, or just were just not into it, he was just going to do what he did. And I'm fascinated by what creates characters, what defines people, what creates them, what puts them together. Everybody's Frankenstein, and they just like, as life goes on, you either lose pieces of yourself, gain other pieces, and that's the fascinating. O grande problema é que ninguém acreditou muito quando ele contou estar com câncer e que iria morrer, pois em alguma de suas apresentações ele já havia brincado com o fato de fingir sua morte. Quando ele faleceu, muita gente não acreditou. E se a história não fosse estranha o suficiente, décadas depois, em 2013, mais especificamente, surgiu uma moça dizendo ser filha dele e que ele realmente estava vivo, mas depois descobriu-se que ela era uma atriz contratada para popularizar essa história. No fim, até o irmão de Andy se envolveu nessa história e disse duvidar se seu irmão tinha realmente morrido. Michael Kaufman, Andy's brother. Andy, Michael, thank you so much for being here. We appreciate it. You've said from the beginning that this does not mean you actually believe he's alive. You're still skeptical, but it raises questions. What's your take on what happened on Monday night? I'm still trying to process it all. There were articles that came out today that have forwarded the action, but, regardless, I'm questioning things as much as you and everybody else is. Now, Michael, I'm sure you know there's a report from the Smoking Gun website that this woman is an actress. Yes. And they say that you recruited her to play this role, according to a source of theirs. Can you respond to that? Is that true? That is not true. So the Smoking Gun source is lying. You did not recruit this woman. You never saw her until that moment. Right. Muita gente que está aqui vendo o vídeo agora nunca nem ouviu uma música sequer do Elvis Presley. Mas provavelmente você já ouviu falar de que ele pode estar vivo, não é mesmo? Elvis foi um dos cantores de maior sucesso da sua época, e isso não tem como questionar. Mas sua morte é questionada até os dias de hoje. Muita gente acredita que ele esteja vivo, e entre os motivos para isso são as várias aparições que pessoas afirmam ter visto do cantor, e existia ainda a lenda de que ele estava suando no velório, o que não é algo que se espera de um corpo morto, né? O fato é que a ideia dele estar vivo já é algo consolidado na cultura pop e já foi abordado em várias mídias. E se hoje você tem a oportunidade de questionar se um artista realmente morreu, provavelmente isso acontece porque lá atrás todos duvidaram da morte do Elvis. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go get going, but don't you... Outro cantor que deixou muita gente sem acreditar que morreu foi Tupac. Tupac teve uma morte trágica e, de certa forma, parecida com uma cena de filme. Após assistir uma luta de boxe, o rapper estava com o carro parado em um sinal quando alguém começou a atirar em seu carro várias vezes. Ele foi levado ao hospital, mas depois de alguns dias foi declarado morto. And a lot of people, talk about my relationship with Pac and trying to figure that out, and that was a huge loss in my life. Absolutely. Yeah.
because he was one of those people that I expected to be here. My upset is more anger. Mm-hmm. You know what I'm saying? Because I feel that he left me. And I know that's not true. And it's a very selfish way to think about it, but I really did believe that he was going to be here for the long run. Yeah. Right. And so when I think about it, I still get really mad. I get mad at God. I get mad at him. O problema é que anos depois, Suge Knight, o cara que estava dentro do carro com o Tupac, disse que a história não era daquele jeito. Segundo Suge, Tupac teria forjado sua própria morte para escapar de uma futura prisão. E aqui é algo interessante, o cenário do rap nessa época era diretamente ligado a gangues e crimes, e isso não é segredo para ninguém. His code name was Machiavelli, like mine is Simon. And if you know the story of Machiavelli, he faked his own death. But at the same time, you know, they wanted to put Pac back in prison. And Pac would fake his own death and disappear. Ao longo dos anos, e principalmente devido à fama da teoria do Elvis estar vivo, muitos cantores foram especulados estarem fingindo sua morte. Mas de vez em quando isso também acontecia com pessoas famosas que não eram cantoras. E uma das vezes em que isso aconteceu foi com a princesa Diana, onde esse boato foi espalhado tão fortemente que até mesmo aqui no Brasil a gente ganhou reportagens explicando que ela havia realmente morrido. Muita gente acreditou que ela queria fugir do assédio da mídia e fingiu a sua morte, mas se você não quer acreditar que ela está viva, ainda existem várias conspirações sobre quem a matou que você pode discutir até hoje. Elvis definitivamente é o grande responsável por tornar esse tipo de teoria popular, não há dúvidas. Ele não foi o primeiro, na verdade, outros grandes nomes da história já foram ligados a esse tipo de teoria, como por exemplo, Abraham Lincoln e também Adolf Hitler. Mas se o rei do rock foi a pessoa que todos duvidaram da morte na época, o rei do pop é quem levou essa ideia para a nova geração. Pois é, estamos em 2022 e existe uma grande quantidade de pessoas que não acredita que Michael Jackson tenha realmente morrido. I'm glad to see that he is being remembered primarily for the great joy that he brought to a lot of people through his extraordinary gifts. He created with his music. I mean, it's really untouchable. It really is untouchable, and he opened the minds of the world. He opened the minds of people about music. He opened the minds of people about culture. Even if it was this much in your conscience, he helped with segregation. You know, and his music did that, and not a lot of people can say that. You know, Elvis did that. E talvez você esteja se perguntando como podem duvidar da morte se teve um velório e foi tudo televisionado. Mas aí é que tá. Realmente a morte do Michael está em meio a muita coisa esquisita. Por exemplo, o caixão foi fechado e ninguém realmente viu o corpo dele. E se você ir a fundo nessa história, vai achar muitas pistas de que, na verdade, aquilo tudo era uma encenação. I had abandoned him. That we had abandoned him. That we had allowed this magnificent creature that once set the world on fire to somehow slip through the cracks. While he was trying to build a family and rebuild his career, we were all busy passing judgment. Most of us had turned our backs on him. In a desperate attempt to hold on to his memory, I went on the internet to watch old clips of him dancing and singing on TV and on stage. And I thought, my God, he was so unique, so original, so rare, and there will never be anyone like him again. Eu não tô aqui para julgar se essas teorias são verdadeiras ou falsas, mas entre todos os casos que a gente viu hoje, Michael Jackson era um dos que tinham os melhores motivos caso realmente isso for verdade. Talvez vocês não se lembrem, mas o cantor foi perseguido pela mídia de forma absurda na época devido a todas as polêmicas em volta do cantor. Se ele realmente está vivo ou não, não sou eu quem vou te convencer, mas independente disso, eu sei que ele nunca vai morrer no coração das pessoas que tiveram a chance de ver ele no auge. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Quais os casos que a gente falou hoje você acredita e quais você acha que podem ter fingido a morte?
Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.